Mas afinal, qual que é o melhor jogador de cada país na história? Olha, tropinha, tem argumentos para ser vários e vários jogadores. E a gente vai começar hoje pelo continente europeu. A Europa tem 5 principais países no futebol: Alemanha, França, Itália, Espanha e Inglaterra. E com base nessas 5 nacionalidades, a gente vai pegar todos os grandes jogadores que tiveram, vamos fazer uma análise e chegar na conclusão de qual o melhor jogador da história de cada nacionalidade. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Salve, tropinhas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de tudo, deixa o gostei e antes do vídeo, sem você ver meus argumentos, comenta aqui qual o melhor jogador alemão, francês, italiano, espanhol e inglês da história. E vamos começar pela Alemanha. A Alemanha tem uma grande escola de grandes jogadores na tropinha. Só dos jogadores que se chamam Müller já tem uns 300 alemães. E o melhor jogador alemão da história é o Müller, o Gerd. O Gerd Müller é o melhor jogador da história da Alemanha, porque simplesmente a Alemanha nunca vai produzir um fazedor de gols igual a ele. Ele tem 735 gols na carreira, tropinha. Ele é o terceiro maior artilheiro da história das Copas do Mundo, atrás apenas do Ronaldo Fenômeno e de outro jogador alemão, que é o Miroslav Klose. É o maior artilheiro da história do Bayern de Munique, ou seja, ele é o maior artilheiro da história do maior clube da Alemanha. Ele jogou 3 finais de Champions na carreira e em 3 finais ele marcou 3 gols. E ele marcou o gol do título da Copa do Mundo da Alemanha em 1974. E a Alemanha nunca teve e nunca vai ter um fazedor de gols igual a ele. A cara dos títulos do Bayern de Munique e da seleção alemã é ele. Então assim, além do cara ser bom pra caramba, ainda tem toda essa relevância de figura histórica. Enfim, Gerd Müller é o melhor alemão de todos os tempos. Vamos pra França e é o Zinedine Zidane com um asterisco, porque tem um francês que pode passar ele. O Zidane é o melhor principalmente por ter muita classe, muita habilidade. Talvez nunca temos um francês tão habilidoso quanto o Zidane. O cara simplesmente marcou o gol mais bonito da história da Champions League, que é aquele gol que o Roberto Carlos dá uma baga pra cima na final da Champions contra o Leverkusen. Ele vai de canhota dar um voleio no ângulo. Ele jogou 2 finais de Copa pela França e marcou 3 gols. 2 contra o Brasil em 98 e 1 contra a Itália em 2006. Inclusive na Copa de 2006 ele foi o melhor jogador. Então assim, o Zidane ele é o melhor francês de todos os tempos, com sobras. Não era um jogador de número, de muitos gols, muitas assistências, mas era crucial. Porque o cara tinha uma classe, ele organizava o jogo, sabia levantar a cabeça, enxergar os companheiros. Então assim, se Real Madrid e França faziam muitos gols, a grande maioria começava nos pés do Zidane, começava na decisão correta do Zidane. Mas por que eu falei que o Zidane tinha um asterisco? Porque o Mbappé ainda pode passar ele. No momento que eu tô gravando esse vídeo, em julho de 2023, o Mbappé tem uma grande história, mas não maior que a do Zidane, até porque o Mbappé é muito jovem. O Mbappé pode passar porque ele tem muita habilidade, talvez tanta quanto o Zidane, mas tudo vai depender dele sair ou não no PSG. Mas por enquanto o Zidane é o melhor francês da história. E agora a gente vai pra Itália, e o melhor italiano de todos os tempos, temos que voltar lá atrás pra falar de Giuseppe Meazza. O Giuseppe Meazza era um jogador que jogava no ataque, não tinha posição certa naquela época, centroavante, ponta, ele jogava no ataque inteiro. E ele levou o nível da seleção italiana, né? Tinha um espírito ali de bom jogador, de bom futebol. Venceu as Copas de 34 e 38. Só que o Giuseppe Meazza talvez não seja o melhor atacante da história italiana, mas pô, a representatividade que ele tem pros italianos é algo gigantesco. E é um cara muito respeitado lá na Itália. Inclusive o San Siro passou a se chamar Estádio Giuseppe Meazza em homenagem a ele. Então a representatividade que esse cara tem, os gols importantes que ele fez e a era mais vitoriosa da seleção italiana ser com ele, faz ele ser o melhor italiano da história. E vamos agora pro melhor espanhol da história, e aqui eu tive dificuldade, hein? Porque a Espanha tem muito jogador de qualidade. Tem Raul, tem Xavi, tem Sérgio Ramos, tem Iniesta, tem o Hierro, mas eu acabei ficando com Andrés Iniesta. Também não era um jogador dos números, mas pô, multicampeão com o Barcelona, uma classe e habilidade incrível. Na minha opinião, o jogador com o melhor passe da história é o Iniesta. Sempre crucial em todos os times que ele tava. O cara tem uma classe imensa, crucial pro Barcelona e pra seleção espanhola, inclusive marcando o gol mais importante da seleção espanhola, da história da Espanha, que foi o gol do título da Copa do Mundo de 2010 em cima da Holanda. Então o Iniesta tem toda a sua classe, todo o seu bom passe, todas as suas decisões certas. O Iniesta, na minha opinião, é o Zidane espanhol. Só que o Zidane é melhor que o Iniesta, na minha opinião. Mas enfim, isso é discussão para outro vídeo. E vamos finalizar com a Inglaterra, que tem várias e várias gerações de bons jogadores, mas tem apenas um título na história. E foi o protagonista desse grande título que é o melhor inglês da história. E óbvio que eu tô falando de Bobby Charlton. O Charlton já começa sendo grandioso na história dele, porque ele sobreviveu ao desastre de Munique, que pra quem não sabe, foi no século passado, que o time do Manchester United voava pra Munique, ou voltava de Munique, não lembro muito bem,
mas o avião deles caiu. E eles tinham um grande time que acabou muita parte morrendo nesse desastre. Só que o Charlton foi um que sobreviveu, e não só sobreviveu, como continuou jogando em alto nível. E jogando em alto nível, ele foi campeão da Champions League com o Manchester United. A primeira Champions da história do United foi o Charlton como protagonista. E ele foi o protagonista da Copa do Mundo de 1966, a única Copa que a Inglaterra venceu na história. Não só isso, ele ainda foi o melhor jogador da Copa de 66 e o melhor jogador do mundo de 66 vencendo a bola de ouro. Sem contar a sua classe, ele era um meia que jogava mais recuado como meia central, mas ainda assim era crucial para os seus times com muita habilidade. E tropinha, você concorda ou discorda comigo? Eu quero que você comente aqui se você mudou de ideia com os meus argumentos, fechou? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um beijão e falou!